Estimados irmãos, irmãs aqui presentes, irmão, irmã que nos acompanha pelo canal da família Rio de Vida, diante da pergunta, qual caminho escolhermos para sermos felizes? A palavra de hoje, desse fim de semana, sobretudo o Evangelho, nos dá uma resposta. Escolher o caminho da cruz, o seguimento de Jesus Cristo, para que tenhamos uma realização plena da nossa existência, da nossa vida, pois crer em Jesus faz transcender todas as possibilidades humanas. Desta forma, irmãos e irmãs, podemos escolher esse caminho fazendo uma pergunta muito importante, que é uma pergunta dinâmica, catequética, que precisa nos acompanhar durante toda a nossa vida, desde o nosso batismo até o dia em que o Senhor nos chamar. Quem é Jesus? Esta pergunta é fundamental, porque dela ou da resposta deriva o tipo de seguimento que nós teremos. Se estamos seguindo um Jesus poderoso, um Jesus famoso, ou se estamos verdadeiramente seguindo o Messias, o Cristo da cruz, que também nos levará à ressurreição. Por isso essa pergunta, quem é Jesus para o mundo, mas para mim, na minha escolha, no meu caminho, naquilo que eu me decidi, naquilo do porquê eu estou aqui, assistindo essa missa, presente aqui, e eu, por minha vez, falando a vocês. O que cada um de nós decidimos como escolha, como princípio fundamental que dê sentido à nossa existência. Desta forma, somos desafiados a procurar essa resposta. Quem é Jesus? Interessante que Jesus fez essa pergunta num povoado chamado Cesareia de Filipe, que fica ao norte de Jerusalém, e que, por sua vez, essa região ela era repleta de pagãos. Por que nosso Senhor pergunta, em meio a um local com um paganismo muito grande, quem é Ele? Porque supõe fé, tanto que a resposta ela é diferente. A primeira resposta, a primeira parte, é segunda da diferente. A segunda é diferente. E poderíamos ainda pensar numa terceira, como nós veremos nessa reflexão. Jesus faz essa pergunta não para fazer uma pesquisa de popularidade, né? Deixa eu ver como é que está a minha fama, deixa eu ver como é que eu estou, se eu estou bem, se eu não estou bem, famoso. Jesus não estava fazendo nenhum censo do IBGE também, viu, gente? Ele não queria atrair para si nenhum tipo de confete. Mas por que ele fez essa pergunta? Porque ele precisava saber dos seus discípulos qual o grau de seguimento ou qual o grau de fidelidade que os discípulos estavam tendo dele no seguimento. Isso é muito importante, porque dependendo da fidelidade, do seguimento, o porquê seguimos, quais nossas motivações, nós vamos ter uma certa experiência de fé com Cristo. E que devemos pensar se é esta mesmo que devemos ter. Porque construir um Cristo, uma igreja, Deus, a minha imagem e semelhança, é algo muito comum para nós. Precisamos entender, irmãos, que o seguimento somos nós a imitar Jesus Cristo. Mas às vezes parece que na nossa fé, queremos que Ele nos siga, queremos que Ele ou a igreja se adapte ao nosso modo de viver. Isso não é salvação, isso não é conversão. Seguimento é imitação daquele que seguimos. Por isso Ele é o nosso mestre. Por isso o discípulo não pode ser maior do que o seu mestre. Dessa forma precisamos estar atentos. O que é buscar a identificação com o nosso Senhor. E Jesus, antes de fazer o primeiro anúncio da sua paixão, que é a segunda parte do evangelho de hoje,
precisa saber então qual a fidelidade dos discípulos, para saber se eles haviam compreendido que o seguimento a Ele necessariamente precisa ir até as últimas consequências, precisa ir até a cruz. Então, antes de Jesus fazer o anúncio da sua paixão, da sua morte, da sua rejeição, do seu sofrimento, mas também da ressurreição, precisa saber dos discípulos se eles realmente estão fiéis, são fiéis ao seguimento, porque aquele que não é fiel no verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo não será capaz de suportar a cruz. E se nós não somos capazes de suportar a cruz, obviamente que nós também não teremos a ressurreição, pois não existe vida plena, ressurreição, sentido pleno para a nossa existência, senão a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que não podemos ver a cruz com horror. Ontem celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz, que daquele madeiro santificado tornou-se para nós a árvore da vida. Então a cruz não pode ser sinal, símbolo de terror, de morte, de sofrimento. Para nós cristãos é a salvação, irmãos. Por isso que a felicidade está na cruz. Aí você pode até pensar, mas como que a dor, a morte pode ser a felicidade? Justamente que precisamos transcender a dimensão, às vezes até pejorativa, que nós temos da cruz. Como o mundo vê, só sofrimento e condenação, não para nós cristãos, não para nós. Por isso a cruz, que é a doação máxima de Jesus, é para nós também o caminho da felicidade, o caminho da doação, que nos torna realmente pessoas felizes. Então, nesse sentido, Jesus precisa saber dos seus discípulos, aqueles que estão seguindo, não só os 12, mas muitos que estavam ali ao redor seguindo. Interessante que a resposta em duas partes nos convida a pensar que também nós precisamos responder, de certa forma, em duas partes, uma teórica e uma prática, pois uma não pode ficar sem a outra. O conhecimento, a teoria que nos dá o conhecimento de quem é Jesus, mas também a vivência e a prática, e sobretudo esta, quando traduzimos a nossa fé em obras. Por isso que São Tiago hoje está falando para a gente, né? Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostro a minha fé pelas obras. E de fato, irmãos, irmãs, se fosse para me colocar contra a parede e falar, padre, qual então o caminho que devo seguir, a teoria ou a prática? É óbvio que é a prática. Mas para nós católicos, que nos foi dada a revelação de quem é Jesus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, não existe outro caminho para nós de salvação, senão conhecer para amar esse Jesus e amar para que possamos vivê-lo lá fora. Porque testemunhar o Jesus é uma atitude de amor. E quando a gente une fé e amor, somos capazes de viver os seus mandamentos. Sem amor, não somos capazes de observar os mandamentos do Senhor na nossa vida. E se ficarmos com uma fé, será apenas superficial, ou correrá o risco de ser superficial. Então, quando os discípulos respondem a Jesus sobre a pergunta, o que dizem por aí, o mundo, as pessoas, quem é o Filho do Homem? Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outro Elias, ou algum dos profetas. É um tanto quanto imprecisa essa resposta, não é, irmãos? Porque se você me pergunta, ou eu te pergunto sobre algo, você responde assim para mim, olha, eu não sei bem ao certo, eu acho que é isso, eu penso que é aquilo. Esse achar ou pensar sobre algo está verdadeiramente dando propriedade de que a pessoa conheça? Não. Então é uma resposta incerta, eu acho. O tal do eu achar, eu pensar, não quer dizer que a pessoa tem um domínio sobre aquele assunto, sobre aquela situação. Ela imagina, ela pensa, porque ouviu falar. Então veja que a primeira parte dessa resposta é o que o mundo hoje responde a respeito de Jesus. O mundo pagão ou o mundo que ainda não conhece Jesus Cristo e que precisa fazer-se conhecedor desse Jesus. Aqui está a nossa missão, irmãos, que conhecemos esse Jesus, que já sabemos quem Ele é. Aqui está a missão da igreja, na boca de Pedro há mais de 2000 anos, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é isso que nós precisamos anunciar, testemunhar e proclamar para que o mundo creia, para que o mundo saiba quem é Jesus, saia das trevas,
saia deste paganismo, saia dessa indiferença, dessa insensibilidade humana que tem tomado conta, né, da humanidade, porque parece que a nova lei que tem nos regido é indiferença humana. E nós vivemos nesse contexto. Aí a gente contrapõe como ser cristão no mundo indiferente e encontramos grandes desafios. Mas precisamos levar esse Jesus que conhecemos e amamos também a todos, porque toda alma, todo coração precisa conhecer esse Senhor. Então o mundo ainda não conhece Jesus e precisa ser conhecido. Por isso a igreja e cada um de nós precisamos responder. Aí, quando Jesus pergunta, e para vós? Como perguntando para cada um de nós que estamos aqui presente hoje. A mim, Reginaldo, Padre, a Marildo, a Eliane, né? A todos vocês, a cada um de nós que estamos aqui, irmãos. E para vocês, quem eu sou? Jesus supõe que o seguimento a Ele, a vivência com Ele, a história com Ele, que eu tenho há X anos, cada um aqui mais ou menos anos, convivendo com Jesus, caminhando, seguindo no caminho dEle, que resposta que nós daríamos para Ele? Pedro foi sensacional. Se tivesse sido uma prova de catequese, Pedro tirou 10, né? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro foi fantástico, tirou 10 na catequese, na prova de catequese. E esse título, Filho do Homem, né, significa a identidade antropológica e messiânica de Jesus Cristo, né? Antropológica, verdadeiro homem. Messiânica, verdadeiro Deus. Esse dogma de fé, essa verdade de fé que foi proclamada no Concílio de Éfeso em 431. Jesus é verdadeiramente Deus, Jesus é verdadeiramente homem. Então, Filho do Homem significa o título antropológico e messiânico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro foi excelente. Parece então que Pedro passou no teste e pode passar pela porta, e então ele vai até as últimas consequências na cruz? Ainda não, Pedro. Ainda você não conheceu verdadeiramente quem é Jesus. Porque conhecer Jesus implica, irmãos, ir até o fim. Não somente até onde me agrada, aonde me satisfaz, aonde para mim é como que adaptar-se o próprio Senhor à minha vida, ao meu estilo de viver. Não. É aí que precisamos entender a mudança na nossa vida, seguir o Senhor, mudar a nossa vida, mudar o sentido, a rota. É um caminho específico de Jesus que devemos trilhar na nossa vida. Mas quando Jesus começa a fazer o anúncio da sua o primeiro anúncio da sua paixão, que o Filho do Homem deveria ser rejeitado, né, pelos mestres da lei, devia ser morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia, Pedro começou a repreender Jesus. Senhor, que isso não te aconteça, que Deus te livre desse sofrimento. Pedro não havia entendido, irmãos, que o seguimento se consuma é pela cruz. A fé se consuma pela cruz. Tanto que Jesus diz para ele: afasta de mim, Satanás, tu não pensas como Deus. Irmãos, todo sentimento, todo desejo, toda ideia que são contrárias aos planos de Deus, ao reino de Deus, é obra de Satanás. Se a gente pensar que Pedro, ainda por falta de conhecimento, estava imbuído de uma ideia errada, quantas vezes nós também, não colaborando, não construindo o reino de Deus, naquilo que é necessário, naquilo que não deve ser a minha vontade, mas a de Deus, talvez estejamos imbuídos deste espírito mau, porque Pedro, mesmo sendo aquele do qual Jesus construiu sua igreja, o primeiro Papa, como dizemos, estava imbuído de pensamentos ruins, né? Então, quando nós ou qualquer pessoa não constrói o reino, também está contrário. E quem está contrário, quem está na contramão do reino de Deus é Satanás, gente. E nós não podemos ser assim, obviamente. Então Jesus repreendeu ele, para que ele entendesse que não era somente segui-lo pela fama,
Pedro ainda estava seguindo um Messias da fama, não o Messias da cruz. E é esse Messias da cruz que nós precisamos seguir. Não tenhamos medo, porque Ele não só nos chama a viver com Ele, que é a maior dádiva da nossa vida, nos desperta para seu amor, mas nos dá a capacidade de corresponder ao seu chamado. E aqui nós estamos, mas precisamos compreender verdadeiramente quem é Jesus. Aí Jesus vai fazer 3 imperativos necessários, fundamentais para um autêntico seguimento a Ele. Primeiro, Jesus diz sobre renunciar. Depois, Jesus diz tomar a cruz. E depois, Jesus fala segui-lo. 3 verbos necessários na vida de todo cristão: renunciar, tomar a cruz, abraçá-la e depois também seguir. Irmãos, aquele que quiser seguir Jesus, ter a vida plena, precisa renunciar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Renunciar, irmãos, significa não colocar, não pensar somente em si mesmo. Talvez essa seja a maior exigência para nós, porque vivemos numa cultura, egolátrica. O que é egolatria? Adoração do próprio ego. A gente vive numa cultura do self, a gente vive numa cultura do eu, onde cada vez mais eu sou o centro do universo, eu sou o centro do mundo. O outro, as vantagens do outro, o respeito, o direito do outro, pouco me importa. Pouco me importa. O que eu quero é a mim mesmo. Então essa egolatria não faz parte do caminho de cristão, que é o contrário. É adorar o Senhor e se inspirarmos nele, nos inspirar nele. Então talvez seja a exigência mais difícil renunciar a si próprio. Porque se eu não renuncio a mim, Cristo não ocupa lugar na minha vida. Porque eu me basto, talvez, eu me salvo. Depois, tomar a cruz, significa tomar a cruz. Significa unirmos-nos, nos unir ao amor máximo de Jesus na cruz pelo mundo. Unir-nos na cruz do Senhor. Nesse amor máximo que Ele teve pelo mundo, nós também precisamos ter um amor máximo, por todos. E depois, siga-me, ou seja, tomar parte no projeto de Cristo em tudo. O projeto dele deve ser o nosso, gente, para que o nosso projeto também seja dele. Dessa forma, irmãos, tudo isso porque lá perguntamos quem é Jesus e procuramos conhecer e saber quem é Jesus. E o Senhor hoje nos responde em 1 João 39, vinde e vede. Você quer saber quem é Jesus? Eu quero saber quem é Jesus. Você em casa quer saber quem é Jesus? Ele está nos convidando, vinde e vede. E que o nosso desejo todos os dias ao amanhecer, em toda e qualquer situação seja, queremos ver Jesus. Quero ver Jesus. Para que assim, irmãos, nos momentos de provação, no fim da sua vida, quando alguém te perguntar, ou o próprio Senhor te perguntar, quem sou eu para você? Você olhe bem nos olhos de Jesus, pela fé, e diga, Senhor, Tu sabes tudo. Porque, gente, a nossa história, tudo que já vivemos nessa vida até hoje, a gente percebe que é só realmente porque amamos Ele. E aí nós vamos entender que a resposta não é com palavras, é com a vida. E aquele que viveu buscando o Senhor em tudo, saberá que a resposta vai ser o sentimento, o olhar para Ele, de que Ele sabe de todas as coisas. Permaneçamos nesse caminho, irmãos e irmãs, pois só este caminho de fato nos conduz à vida plena. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.